Então, Rafa, vamos lá, vamos falar dos outros tipos de sujeito, não é isso? Olha, vamos a este primeiro exemplo. Fala-se sobre a matéria do jornal. Então, qual é o verbo? O verbo falar, não é? Este é o verbo, ó, fala. Então, vou pôr aqui, ó, verbo. Agora, quem fala-se sobre a matéria do jornal? Olha como é difícil responder. Por que é difícil responder? Porque a gente não tem uma resposta exata, não é? Então, vou colocar aqui abaixo, olha, sujeito. Vamos descobrir. Esse verbo, ele está em qual pessoa? Ele está no eu, no tu, no ele, no nós, no vós ou no eles. Ele está aqui, ó, não é? Ele fala, não é isso? Não é aqui que a gente encontra o verbo falar em fala, não é isso? Então, ó, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Então, a gente diz que este verbo fala está na terceira pessoa do singular. Então, olha, verbo na terceira pessoa do singular. E aqui, olha, eu tenho se, não é? Então, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Toda vez que eu tiver esta estrutura, eu tenho um sujeito indeterminado. Porque eu sei que alguém fala, mas eu não sei exatamente quem é esse alguém, certo? Então, verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se, eu vou ter um sujeito indeterminado. Agora, falaram sobre a matéria do jornal. Eu tenho aqui, ó, o verbo. Falaram sobre a matéria do jornal? Quem falou sobre a matéria do jornal? Alguém, não é? Eu não sei quem é esse alguém. Então, vou colocar aqui do mesmo jeito, sujeito. Agora, eu tenho, ó, eu, tu, ele. São as três pessoas do singular. Aí vem, ó, nós, vós, eles ou elas. Não é isso? Então, agora eu tô falando das pessoas do plural, certo? Aqui é singular e aqui plural. Então, eu começo a contar novamente. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Então, falaram está conjugado aqui, ó, na terceira pessoa do plural. Eles falaram. Certo? Então, toda vez que eu tiver o verbo na terceira pessoa, do plural, eu também vou ter um sujeito indeterminado. Certo? Então, olha, o sujeito será indeterminado quando ele estiver na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Na terceira pessoa do plural, certo? Por quê? Falaram sobre a matéria. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não consigo determinar. Se eu não consigo determinar, eu tenho um sujeito indeterminado, tá? Agora aqui, olha, eu peguei o mesmo predicado, tá? Aqui eu só tenho predicado porque eu não tenho sujeito claro aqui. Então, só que eu coloquei um sujeito explícito, tá? Olha só, João e Pedro falaram sobre a matéria do jornal. Veja a diferença. Falaram é o verbo. Este verbo está na terceira pessoa do plural. É o mesmo aqui de cima, não é? Então, vou perguntar, ó. Quem falou sobre a matéria do jornal? João e Pedro. Este é o meu sujeito. Aqui eu tenho sujeito claro na frase. Tenho quantos núcleos? 2. Olha, tenho 2 substantivos. João, Pedro. Estou falando de 2 pessoas, não é? Então, 2 núcleos, eu tenho um sujeito composto,
tá bom? Então, só para vocês não confundir, para você não confundir aí, que quando eu tiver o sujeito claro, eu vou encontrar e vou classificar. Agora, se eu não tiver, como aqui, é que eu vou ter sujeito indeterminado, tá joia? Agora, o sujeito é oculto. Fui à escola. Quem foi à escola? Este é o verbo, não é? Olha, quem foi à escola? Esse verbo está conjugado em qual pessoa? Lá no eu, não é? Eu fui à escola, certo? Então, o sujeito aqui, ó, ele é oculto. Porque ele só está escondido. Mas eu é um sujeito determinado, não é? Então, sujeito oculto, eu. Olha, outro exemplo. Compramos uma moto. Verbo. Quem comprou uma moto? Em qual pessoa que esse verbo está conjugado? Lá no nós. Nós compramos uma moto. Nós é uma pessoa mais eu, não é? Então, eu tenho um sujeito determinado aqui, olha. Então, vou colocar, ó. Só que ele está oculto. Por que que ele está oculto? Eu não tenho nós aqui, eu não tenho eu aqui, não é? Ele está só escondido no verbo, tá? Por isso oculto. Então, sujeito oculto. Quem comprou uma moto? Nós. Então, a diferença do sujeito oculto para o sujeito indeterminado é que o sujeito oculto eu vou conseguir determinar. Nossa, a letra saiu horrível. Finalzinho do caderno. Eu vou conseguir determinar, eu vou encontrar no verbo qual é esse sujeito. Certo? Agora, o sujeito indeterminado, ele é indeterminado, eu não consigo determinar. Vai ser alguém, e esse alguém é impossível de eu saber. Se eu falar assim, olha, roubaram a minha casa. Quem roubou a minha casa? Eu não sei determinar. Os ladrões, que ladrões? Tá vendo? Isso é um sujeito indeterminado. Né? Quando a gente tem aí o roubaram a minha casa. E eu falo, agora se eu tiver os ladrões roubaram a minha casa, aí eu tenho um sujeito determinado, os ladrões, né? Então, mas quando eu pego só o trechinho roubaram a minha casa, eu não consigo determinar quem são essas pessoas, não é?